Glória a Deus. Amém? Amém? Boa noite a todos. Antes de você se assentar, quantos trouxeram a sua Bíblia? Estão todos me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Erga ela bem alto. Vamos fazer raiva no diabo essa noite, amém? Diga, esta é a minha Bíblia. E essa noite eu vou receber da viva, eterna, imutável palavra de Deus. Quantos creem nisso, dão glória a Deus bem alto. Aleluia. Pode se assentar. Glória. Amados, é um privilégio muito grande a minha vida poder estar aqui com vocês. Para aqueles que não lembram, eu estive há uns 6 meses aqui, e você pode estar olhando, vendo esse rapazinho bem jovem, se perguntando quem é só porque eu tirei a barba, tá bom? Obrigado pelo jovem. Mas é um privilégio, amados, poder estar aqui, nessa igreja tão abençoada. E, amados, eu estive no primeiro culto no hotel, e no Hotel Ibis, né? Eu sei que teve outras reuniões antes. Mas como é bom ver a obra de Deus crescendo e avançando na Serra Gaúcha, amém? Amados, esse estado, amados, vai ser inundado pela palavra de Deus, amém? Esse lugar, toda essa região, amados, será inundado pelo conhecimento da palavra do Senhor. Nesse lugar as pessoas conhecerão que Deus é bom, amém? Glória a Deus. E Deus me deu uma palavra que já há algum tempo está no meu coração, e eu ainda não tinha ministrado sobre ela até esse tempo, e eu tive compartilhando um pouquinho na terça-feira na Igreja Verbo da Vida em Porto Alegre, e amados, isso continua ardendo no meu coração, e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Então abra o seu coração, se incline para a palavra, amém? Amados, Deus sabe aquilo que você precisa. Antes do que qualquer pessoa, antes do que sua própria família, Deus conhece o seu coração. Ele sonda as profundezas do seu coração e Ele sabe daquilo que você precisa. Então se renda a Ele. Deixe aquilo que você passou durante a semana lá fora. Coloque a sua atenção totalmente nele e se renda a Ele. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar para se mover. Amém. Ele tem liberdade para falar aos nossos corações. Então, amado, simplesmente abra o seu coração, coloque seu foco nele, Deus vai falar com você essa noite. Amém. Aleluia. Já que você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 18. Glória. Lucas 18. Glória. Se você abrir Lucas 18, pare um pouquinho, olhe para mim, já eu vou te falar o versículo. Amados, eu estava meditando no Senhor e meditando na sua palavra, e pensando, e por que algumas pessoas ainda não viram a sua fé funcionar. Nós pregamos a palavra da fé nesse lugar, amém? Nós cremos que a fé é você crer no coração, falar com a sua boca. Nós cremos no espírito da fé, que se você crê, você fala e as coisas chegam. Amém? Mas, amados, a gente precisa compreender que muitas vezes as coisas não funcionam instantaneamente. Você crê que aquilo já é seu e recebe pela fé. Mas, amados, há um espaço ou há uma necessidade de você perseverar naquilo que você está crendo para você ver a concretização da promessa de Deus na sua vida. Amém. E há algo que me chamou a atenção na palavra, e estudando, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, lá tem uma lista de homens e mulheres que tiveram a sua fé funcionando. Amém. E eu olhando lá, lendo algumas histórias, amados, eu percebi algo maravilhoso na vida deles. O irmão Reagan chama isso nos seus livros como dedicação. A Bíblia fala sobre perseverança. Mas o que é importante que a gente fique atento, amados, é uma posição, uma atitude de fé.
de você crer, confessar e agir conforme aquilo que você crê. Amém. E é aqui, amados, que muitos crentes encontram a sua vida paralisados. Muitos crentes não estão conseguindo sair do lugar, porque falaram uma vez, creram uma vez, ainda não se manifestou, acabam desistindo daquilo que Deus tem para a vida delas. Mas sabe, amados, a palavra que a gente prega aqui não é uma palavra que vai fazer você não vir os problemas contra a sua vida. Aleluia! Os problemas virão. Eu sei que nessa hora ninguém dá amém, né? Vou falar mais uma vez. Os problemas vão vir até a sua vida. A diferença, amados, é como a gente vai se comportar diante deles. Amém. Você chegou em Lucas 18. Glória a Deus. Lucas 18. Versículo 27. Aqui é Jesus falando, amém? E ele diz assim, Jesus respondeu, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aqui está falando, amados, que aquilo que é impossível para você alcançar, isso se torna possível para Deus fazer na sua vida. Então o que Jesus está falando, quando você chega ao máximo, quando você alcança o limite das suas forças, aquilo a partir dali é impossível para você. Mas ele diz, fique tranquilo, para Deus é possível. Tem um momento, amados, que chega o limite das nossas vidas. Está dando um pouquinho de microfonia de grave aqui para mim, se quiser pode baixar o retorno. Muitas vezes, amados, chega o limite das nossas vidas. A gente não tem mais força. A gente vai até determinado ponto. E aí a gente fala, aqui eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas a Bíblia está falando, é nesse ponto que aquilo que você precisa se torna possível para Deus. Mas o que eu acho interessante, amados, é que o mesmo Jesus, ele traz o outro lado disso. Abra comigo, em Marcos capítulo 9. Aleluia, diga não há impossível para Deus. Aleluia, você pode se alegrar? Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Aleluia. Se você chegou, dá uma glória a Deus, bem animado. A Bíblia diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que? Olha que interessante, amados, aqui havia um pai com seu filho com uma doença que ele estava ali passando por um problema, os discípulos não conseguiram libertar aquele rapaz. Aí o pai da criança chega para Jesus e fala, Senhor, se você pode alguma coisa, faz. Aí Jesus olha para aquele homem e fala, não é se eu posso, é se você pode crer. Se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Que interessante, amados, a gente acabou de ler que chega um momento em que a gente não pode fazer algo. Mas aí, Deus entra e modifica a história. Mas Jesus fala, se você crê, tudo é possível ao que crê. E é aqui, amados, que existem dois extremos. Tem pessoas que simplesmente estão falando, não, eu vou fazer o máximo das minhas forças para alcançar aquilo que eu quero. Sabe o que significa isso, amados? Que a probabilidade de dar errado é muito grande. Aleluia! Porque a pessoa não colocou Deus no meio. Ela está indo só nas suas forças. Ela está indo só naquilo que ela pode fazer. Meu irmão, aquilo que a gente pode fazer é muito pequeno diante do que Deus pode fazer. Amém. Mas tem pessoas, amados, que ao contrário, elas falam, não, Deus vai fazer alguma coisa,
Deus, eu tenho fé em Deus, Deus vai se mover. Só que essa pessoa não muda a sua atitude, ou não muda o seu comportamento. Amados, isso também há uma grande probabilidade de dar errado. Eita, e aqui os religiosos tremem. Sabe o que acontece, amados? A gente precisa confiar naquilo que Deus pode fazer, mas a gente precisa ter uma atitude conforme aquilo que a gente crê. Se você lê aquela lista de pessoas ali em Hebreus capítulo 11, que são chamados de heróis da fé, muitas vezes, amados, nem eram tanto pelo aquilo que eles puderam fazer, mas porque eles criam naquilo que Deus podia fazer por intermédio deles. Mas o que a gente percebe é que todos tiveram uma posição: eu vou crer e vou ir até o final. Amém. E há, amados, um homem de Deus aqui na palavra, seus amigos, que sempre me chamou a atenção, e eu quero estudar a história deles hoje à noite. Abra comigo em Daniel capítulo 1. Aleluia. Daniel capítulo 1. Livro do profeta Daniel, está lá no Antigo Testamento, depois de Ezequiel. Glória a Deus. Quantos aqui pelo menos uma vez já ouviram falar de Daniel? Amém. Algumas pessoas nunca ouviram, vão ouvir essa noite. Aleluia. Todos chegaram? Marque, amados, esse texto. Nós vamos ler vários versículos de Daniel. E eu quero começar no versículo 1 do capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, diga Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Parei por um momento e eu quero explicar o contexto desse texto. O rei Nabucodonosor, amados, rei da Babilônia, ele vai até Jerusalém, ele invade a terra de Israel, e ele vence aquele povo. A Bíblia está falando que ele pega o rei e escolhe dentre os melhores do povo para levar embora até a Babilônia e para eles trabalharem lá naquele lugar. Está acompanhando comigo? Eu quero que você perceba, amados, que naquela época, e ainda hoje acontece isso, os povos que conquistavam os outros povos, eles sempre queriam destruir aquele povo. Amém. Só que aqui a gente percebe algo, a forma de destruição diferente. Nabucodonosor podia simplesmente chegar lá naquele lugar, matar todo mundo e vencer aquele povo. Mas a Bíblia fala que ele decidiu tirar os melhores daquela terra e levar embora de lá.
Uma das formas, amados, de destruir um povo, não é só matando, mas uma das formas de destruir um povo é você tirar daquele povo as pessoas que pensam. As pessoas que detêm o conhecimento, as pessoas que detêm as virtudes, os valores daquele povo. Se você tirar do meio do povo todas essas pessoas, aquele povo vai morrer. E era exatamente essa forma que Nabucodonosor tinha para destruir o povo. Amém. A própria Bíblia fala que um povo que não tem o conhecimento perece. Ou o povo de Deus estava morrendo porque não tinha o conhecimento. Amém. Aleluia. Fica aqui comigo, está tudo bem. Então, amados, o que Nabucodonosor fez? Ele tirou aquele povo, pegou os melhores daquela terra. Você percebe que o Daniel e seus amigos não eram quaisquer pessoas. Eles eram filhos da nobreza, príncipes daquela terra. Eles eram os melhores ali. Amém. E a Bíblia fala que eles foram levados cativos, escravos, para servirem no palácio do rei. É como se hoje, eu gosto de dar esse exemplo, é como se hoje aqui no Brasil viesse os Estados Unidos e ele vencesse e derrotasse o povo brasileiro. Amém. Aí ele chega e escolhe você para estudar em Harvard. Não é bem uma escravidão, né? Mas melhor, ele fala assim, você vai estudar 3 anos lá e depois você vai trabalhar na Casa Branca. Foi isso que esse povo esses meninos foram escolhidos para fazer. Eles iam estudar na melhor escola e depois iam assistirem no palácio do rei. Amém. Vamos continuar? Versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Amados, olha que interessante. Na hora que eles chegam naquele outro povo, a família deles tinha ficado para trás, a terra deles tinha ficado para trás, a cultura tinha ficado para trás, e quando eles chegam naquela terra, eles já pegam e trocam o nome dos camaradas. Não é diferente, amados, daquilo que a gente vê hoje em dia. Sabe o que isso significa? Que quando eles chegaram lá, aquele povo falou, agora você esquece a sua identidade, e a gente vai te dar uma identidade nova. Não é diferente, amados, por exemplo, como quando hoje chegam os adolescentes na faculdade. Eles chegam naquele lugar, e a cultura, o enredo todo ali diz, ei, esquece aquilo que você sabe, porque aqui as coisas funcionam diferente. Esquece os seus valores. Aqui você não é crente, aqui a gente vai te ensinar outras coisas. E é exatamente isso que estava acontecendo. O que a gente precisa entender, amados, é que a mesma coisa ainda acontece hoje em dia. O que Satanás quer é tirar os melhores do nosso povo, é tirar os adolescentes do meio da igreja, levar para o mundo e falar, ei, aqui você vai ter a melhor comida. Aqui você vai ter tudo aquilo que você precisa, mas você tem que abandonar os seus valores e passar a ter os valores do mundo. Amém. Mas a atitude de Daniel foi diferente. Olha o que diz versículo 8. Resolveu Daniel firmemente, diga firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amados, ele havia abandonado sua terra, ele estava longe da sua família, ele estava longe, amados, de tudo aquilo que ele tinha vivido até agora. O Nabucodonosor conseguiu tirar tudo deles, mas ele sabia que o Deus dele estava seguindo ele onde ele fosse. O que Daniel estava fazendo aqui era, ei, você pode ter tirado tudo de mim, mas o meu Deus, ele veio comigo. E eu não vou me contaminar.
Eu não vou mudar os meus valores. Eu posso estar escravo, eu posso estar no meio do mundo, eu posso até te servir, mas aquilo que eu sou, eu não vou mudar. Isso aqui é uma atitude de quem tem fé. Porque as circunstâncias, amados, podiam estar, aleluia. As circunstâncias podiam estar tudo dizendo ao contrário. Amém. Ele tinha sido escravo, ele estava como escravo num povo, em outro povo, em outra cidade. Mas ele sabia que o Deus dele nunca o abandonaria. Amados, essa deve ser a nossa atitude, aonde quer que a gente esteja. Tem empresas que você pode chegar para trabalhar, e as pessoas falam, aqui é diferente, aqui não tem esse negócio de crente não. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa pregar com a Bíblia naquele lugar. A sua atitude vai mostrar o Deus que você serve. O seu posicionamento de fé pode mudar toda a história daquela empresa. Amém. E olha o que a Bíblia fala quando esses jovens se posicionaram no Senhor. Versículo 16. Com isto o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias do rei, e o vinho que deviam beber, e lhe dava os legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, diga Deus, deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eles eram inteligentes, mas aqui, amados, quando eles decidiram se posicionar no Senhor, a Bíblia fala que Deus os capacitou ainda mais. Versículo B, parte B do 17. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, entre todos os que foram achados, outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. A Bíblia está falando, amados, que depois dos 3 anos, quando Daniel e seus amigos se achegaram diante do rei, cada pergunta que o rei fazia, eles eram encontrados 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros magos. Simplesmente porque ele decidiu, eu não vou me contaminar, eu não vou me envolver segundo eles estão falando. Amém. E aí, amados, a Bíblia fala que chega determinado dia, você pode ler no capítulo 2, que Nabucodonosor tem um sonho, e ele chega para aqueles camaradas lá, todos os magos, e fala, olha, é o seguinte, meu povo, eu sonhei, mas eu esqueci o que eu sonhei. Então o que vocês têm que fazer é o seguinte, vocês têm que descobrir o que eu sonhei e trazer a revelação do que eu sonhei. Fácil ou não? Aí o pessoal começou a reclamar diante dele, começou a falar, rei, isso não existe. Na face da terra ninguém pode. Eu não sei nem quem eu sonhei ontem. Nem a gente às vezes se lembra dos nossos sonhos, né? Muito menos o que comeu ontem de manhã, né? Aí as pessoas começaram a reclamar, é muito duro aquilo que você está fazendo. O que você está pedindo é muito difícil. Aí o rei ficou bravo e ele falou, então é o seguinte, se até amanhã ninguém descobrir o que eu sonhei e trazer a revelação nisso, eu mando matar todo mundo. Vocês estão comendo a minha comida, bebendo do meu vinho, nem isso vocês sabem fazer. E a Bíblia fala que na manhã seguinte eles começaram a recolher o povo para morrer. Eles foram recolhendo o povo, foi recolhendo os magos, os sábios, né? E aí bate na casa de Daniel, pega Daniel, e a Bíblia fala, amados, que eles bateram lá, Daniel abre a porta, fala, oi, tudo bem? E o camarada fala, ei, vamos ali conversar com o rei, para quê? Porque ele vai te matar. Ele fala, mas por que isso? Porque é o seguinte, o rei teve um sonho, e ele esqueceu o sonho.
Aí você precisa, e ele pediu para o povo descobrir o que ele sonhou e traduzir, ou trazer a revelação daquele sonho. Aí Daniel, amados, olha o que ele diz. Ele fala assim, deixa eu falar um pouquinho com o rei. Ele chega para o rei e fala, rei, é difícil isso que você pediu, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu orar ao meu Deus, e amanhã de manhã a gente resolve. A Bíblia fala que ele retornou, chamou seus amigos, contou toda a história, e falou, é o seguinte, agora a gente vai orar, e Deus vai nos dar o sonho. Na manhã seguinte, amado, chega lá Daniel, ei rei, eu sei o que você sonhou. Você sonhou sobre uma estátua, né? Aí o rei, uma estátua que eu sonhei. Ele fala, e a cabeça era de ouro, e os ombros de não sei o quê. E ele fala, e a barriga era de bronze, e as pernas eram de latão. Aí o rei falou, foi isso mesmo que eu sonhei. Aí chega um momento, amados, que ele termina tudo, e ele traz a revelação daquele sonho. Ele fala, rei, o negócio é o seguinte, todos os que estão aqui, estavam todos os magos e sábios reunidos ali, todos aqui, alguém sabe o que significa? Aí ele diz, pois é, não há ninguém na terra que possa descobrir isso. Não havia ninguém na terra, amados, capaz de descobrir o sonho e trazer a interpretação. Mas ele diz, o meu Deus não é dessa terra. O Deus que eu sirvo, Ele não me deixou lá em Israel, Ele veio comigo. Pode ser que na terra ninguém possa descobrir, mas o meu Deus, Ele está no céu. E Ele dá a interpretação para aquele homem. E olha o que o versículo 27 do capítulo 2 diz. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Amados, porque ele não se contaminou, porque ele decidiu servir ao Deus que ele não tinha abandonado, Deus não abandonou ele na hora da dificuldade. Olha o que o final do capítulo 2 diz, versículo 47, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Por causa de uma posição, amados, que ele tomou no Senhor, de crer e ir até o final, de acordo com os princípios de Deus, a Bíblia fala que ele foi engrandecido numa terra alheia. Mas aí chega o capítulo 3, e a Bíblia fala, amados, que Nabucodonosor, ele ficou tão envaidecido com aquele sonho, que ele faz uma estátua, segundo a semelhança dele, de 27 metros de altura, e que todo mundo deveria dobrar os joelhos e adorar. Amém. Aí ele fala, o negócio é o seguinte, a gente vai tocar as trombetas, a banda vai tocar, e todo mundo aqui vai ter que se ajoelhar. E a Bíblia fala que estavam os 3 amigos de Daniel lá. E amados, eu consigo imaginar eles ali naquele lugar, pensando, a gente já não comeu na comida do rei, a gente não pode se ajoelhar perante a estátua dele. A gente chegou até aqui, imagina ele se perguntando, tu não vai dobrar o joelho, não, eu não. Mas tu também não vai, né? Não, então tá, então a gente não vai dobrar. E a Bíblia fala, amados, conta a história que a trombeta soou, a banda tocou, todo o povo se ajoelhou perante a estátua, mas os 3 ficaram de pé.
Imagina todo mundo olhando para eles, todo um povo ajoelhado, só 3 de pé no meio do povo, todo mundo olhando e falou, eles não dobraram o joelho, vão morrer. E a Bíblia fala que eles seriam jogados dentro de uma fornalha de fogo quente. Fogo é quente, amém? Mas muito quente. O que acontece, amados, é que muitos crentes estão parados aqui. Estão dobrando os seus joelhos para aquilo que o mundo diz. Estão dobrando os joelhos para aquilo que o mundo diz que é o normal. Se você olhar, amados, a palavra é aquilo que a gente prega para o mundo. É coisa retrógrada. É machista, é homofóbico, é um monte de coisa que o mundo diz que não é normal. Para o mundo, amados, aquilo que a gente faz não é normal, graças a Deus. Mas o que acontece é que a gente não pode dobrar os nossos joelhos perante aquilo que o mundo diz. Amém. Só que o que acontece é que muitas pessoas acham que não vão dobrar o joelho e por causa disso o problema não vai vir. Aleluia! Tem crentes, amado, que às vezes, né, o mundo está falando coisa, ele só dobra um pouquinho, né? Não, mas eu não encostei o joelho no chão, então não valeu. Né, tá querendo se... Todo mundo com o joelho marcado, ele fala, mas o meu não marcou, eu só dobrei um pouquinho. Mas se esses jovens, amados, decidiram não dobrar o joelho, eles decidiram não ceder às pressões que o mundo estava fazendo contra a vida deles. É essa, amados, uma atitude de quem tem fé. É muito fácil, amados, aqui na igreja a gente se levantar, erguer as nossas mãos e falar, eu tenho fé, Deus vai suprir, Deus vai me curar, Deus vai fazer, eu creio em Deus. Mas e no mundo, como é que a gente está? Lá fora, qual que é o nosso posicionamento? Tá sério aqui, né? Vou ter que ter segurança para ir embora hoje. Tem segurança aí, gente? Graças a Deus. Como é que é o nosso posicionamento, amados, quando a gente sai por aquela porta? Será que a gente continua praticando as mesmas coisas, perseverando nos mesmos valores, declarando a mesma coisa? A Bíblia fala, amados, que o rei Nabucodonosor chamou os 3, falou, vem cá vocês 3, vamos fazer o seguinte, a gente vai tocar, a banda vai tocar de novo, aí vocês podem ajoelhar. A Bíblia fala que eles tocaram e os 3 continuaram em pé. Eles não cederam àquilo que o mundo estava falando. Aleluia. E a Bíblia fala, amados, aleluia, vá para o versículo 15, do capítulo 3 de Daniel. Aleluia. Eita Deus. Daniel 3,15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando os ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e dá a adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha o que o rei falou, e quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Olha a resposta dos 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isso a gente nem precisa te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó reis. Se não, fica sabendo, ó rei, que mesmo assim a gente não vai servir, nem vai adorar a outros deuses. Olha o que ele falou, rei, o negócio é o seguinte, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode, se Ele não quiser, mesmo assim a gente não vai se dobrar perante você. Meu irmão, isso aqui é uma posição de quem tem fé.
De você se levantar e falar, se a provisão chegar ou não chegar, eu continuo crendo num Deus que provê. Se a dor ainda está aqui, eu vou continuar crendo num Deus que cura. Eu não me movo pelas circunstâncias, eu não me movo pela resposta, eu me movo por aquilo que eu creio que o meu Deus é. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, eu vou continuar de pé, permanecendo fiel até o final. Essa deve ser a nossa posição. Sabe o que aconteceu? O rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais forte. E é aqui que muito crente desiste. Porque acha que a dificuldade vai se levantar, vai sair simplesmente porque ele se posicionou. Aleluia! E a Bíblia fala, amados, que aqueles 3, a Bíblia fala que o rei pegou os mais fortes do exército dele, amarrou os 3 camaradas ali. Eu não sei aonde Daniel estava nessa hora. A Bíblia fala que ele não estava presente. E a Bíblia fala, amados, que o fogo estava tão grande que quando eles jogaram os 3 na fornalha, aqueles que o jogaram foram queimados e mortos pelo fogo. De tão grandes que eram as chamas. E aí quando o rei olha lá dentro, ele fala, mas esperem um pouquinho, quantos que a gente jogou? Aí eles falaram, jogamos 3. Ele falou, Daniel, foi? Não, Daniel não está aqui. Mas peraí, tem 4 lá dentro. Tem 4 caminhando e dançando lá dentro. Aí ele olhou e falou, rapaz, tem um que parece o Filho de Deus. Eles foram ao ponto, amados, de serem lançados dentro do fogo. Mas eles criam, se a gente chegar lá, Deus não vai nos abandonar. Ele permaneceu fiel até aqui. A gente saiu do nosso povo, mas o nosso Deus está com a gente. E, amados, foi dentro daquela fornalha que Deus se manifestou junto com eles. O que acontece, amados, é que a gente muitas vezes fica calculando a hora exata de Deus entrar, se manifestar. Muitas vezes a gente fica pensando, se o dinheiro não chegar até as 8 da manhã, amanhã, aí eu vou fazer o empréstimo. Vou lá no Crefisa. Muitas vezes a gente fica calculando, não, mas Deus tem que fazer até aqui, se Ele não fizer até aqui, eu vou dar o meu jeito. Ninguém faz isso aqui, tá tudo bem, é só a minha vida, tá? Estou pregando primeiro para mim. Mas eles foram até o final, e quando para o mundo parecia que não tinha mais jeito, lá Deus se manifestou. Quando para os homens parecia impossível, aí Deus diz, o que é impossível para você, para mim é possível. Aleluia. O que a Bíblia fala, amados, é que a gente precisa ter uma atitude e um posicionamento, independente das circunstâncias, porque uma hora ou outra, Deus vai pegar junto conosco. E aí o rei olha lá dentro e fala, ei, vocês, venham aqui, saiam daí. Se eu estivesse lá dentro, eu falava, ei, dá um pulo aqui, rei. Dá um pulinho aqui dentro. A Bíblia fala que eles saíram de lá. E olha o que ele diz. Versículo 27. Aleluia! Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo eles tinham. Amados, nem o cheiro do fogo ficou na roupa daqueles homens. Quantos aqui já assaram carne? Meu amigo, o cheiro impregna tudo, até as meias. A Bíblia fala que eles caminharam no meio do fogo, e nem o cheiro permaneceu. Mas eles sabiam o que o Deus havia dito. Em Isaías 43, versículo 2, diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não vão te submergir.
Quando passares pelo fogo, não vai te queimar, nem a chama vai arder em ti. Aleluia. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amados, ele não olhou aqui e falou: bendito seja o Deus de Israel, porque Israel havia ficado lá atrás. Sabe, meu irmão, quando a dificuldade se levantar e Deus agir na sua vida, as pessoas não vão falar: bendito Deus de Israel. Eles vão falar: bendito é o Deus de você. Bendito é o seu Deus. O Deus, amados, que ficou conhecido nesse lugar, não foi o Deus de Israel. Ele falou: é o Deus do Mesaque, do Sadraque, do Abidnego e de Daniel. Porque eles não se prostraram, Deus estava junto com eles. Muitas vezes a gente está esperando o Deus da antiga aliança se manifestar, e Deus está falando: ei, eu sou o seu Deus, eu habito dentro de você, eu não te abandono. As pessoas precisam conhecer o Deus que você serve. Deus falou: jamais eu te abandonarei, nunca eu vou te deixar. O que acontece, amados, é que muitas vezes a gente ainda não viu a solução, e a gente acha que Deus não está mais no barco, né? Quando Ele nunca nos abandona. Deus nunca te abandona. As pessoas acham que quando a dificuldade se levanta, Deus já está longe. Quando a conta está vermelha, é porque Deus não está nesse negócio. Ele diz: eu nunca vou te abandonar, jamais eu vou te deixar. Versículo 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. É o próprio rei falando. Preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam como um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Um rei ímpio reconhecendo: não há um Deus que é igual ao nosso Deus. Ninguém pode livrar como Ele pode. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Mas eles estavam prestes a serem queimados, e quando eles entraram no fogo, Deus entrou junto com eles. Mas quando eles saíram de lá, eles saíram prósperos. Eles saíram, amados, muito mais ricos do que eles podiam conquistar com as suas próprias forças. A Bíblia fala que as riquezas do rei vieram para a vida deles. É por isso que a Bíblia diz: está passando por dificuldade? Se alegre no Senhor. Porque você está passando, vai passar. E, amados, quando passar, quando a gente permanecer fiel e a promessa se cumprir, vai ser muito além daquilo que a gente pode alcançar pelas nossas próprias forças. Daniel 6, vá para lá comigo. Aleluia! Eita Jesus! Glória a Deus. Eu lembrei de uma irmã lá na nossa igreja que falava: Deus, abre as compotas do céu. Graças a Deus, vamos comer, deve ser boa as compotas do céu, né? Daniel 6, olha que interessante, amados, o rei já havia morrido, o Nabucodonosor lá já tinha morrido, o filho dele já havia
sido levantado como rei, já havia morrido também, e a Bíblia fala que Daniel continuava lá. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, diga 3 presidentes, dos quais Daniel era um. O camarada já era presidente daquele lugar. Perdi o texto. Versículo 2. E sobre eles 13 presidentes, dos quais Daniel era um. Quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes. O camarada era um dos 3 presidentes de todo aquele povo. A Bíblia fala que naqueles 3 ele era o melhor. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro ou culpa. O camarada era presidente daquele lugar. E a Bíblia fala que Dario o quis levantar sobre todo o reino. E as outras pessoas em volta ficaram com inveja e quiseram achar algum erro nele. E a Bíblia fala que não teve nenhum. Não teve nenhum rei, nenhum defeito, nenhum erro, nenhum pecado sobre a vida de Daniel. Aleluia! Que se levante mais presidentes dessa maneira. Mas a Bíblia fala, amados, que naquele lugar eles intentaram contra a vida de Daniel. Sabe o que isso demonstra? Inveja. Fique tranquilo, as pessoas vão ter inveja de você. Quando você começar a crescer no Senhor, como Deus, amados, começar a fazer coisas que você não poderia alcançar, pode ser que as pessoas intentem contra a sua vida. O que você tem que fazer? Permanecer fiel. Aleluia. E aí, amados, a Bíblia fala que eles levantaram um decreto, o rei levantou um decreto falando o seguinte: durante 1 mês, se alguém orar ou fizer pedido a algum Deus, essa pessoa será jogada na cova dos leões. A maioria das pessoas conhece essa história. Eles levantaram esse decreto, e a Bíblia fala que Daniel estava lá orando na sua casa, esqueceu a janela aberta. Ele estava agradecendo a Deus, nem pedindo ele estava. Mas as pessoas olharam, viram o que ele estava fazendo, trouxeram ele até o rei e falou: rei, é o seguinte, sabe aquele decreto? Então, Daniel estava orando ao seu Deus. O que você diz agora? Tem que mandar para a cova dos leões. Amados, se o mundo diz que a gente deve parar de orar, o que você vai fazer? Mesmo que vá para a cova dos leões? Aleluia, Deus está vendo, hein? E aí, amados, a Bíblia fala que o rei ficou muito pesado, houve um pesar no coração de Deus, do rei, porque ele gostava de Daniel, sabia que Daniel era um homem bom, era um homem justo, mas por causa do decreto, ele seria jogado dentro da cova dos leões. E aí eles pegam, a Bíblia fala que os leões estavam com fome, mas que ele foi colocado lá, e havia um anjo que entrou junto com ele naquela cova. E aquele anjo tinha uma espada. Você consegue imaginar? Já vi muita gente até cantando que Daniel dormiu, né, na juba do leão. Mas eu não sei se foi bem assim. Talvez eu não dormisse naquela cova. Mas, amados, havia os leões, tinha Daniel cuidando daqueles leões, mas havia um anjo entre ele e os leões. Isso é confiança, amados. Deus não ficou lá em Israel. Deus não deixou eles morrerem por causa do sonho. Deus não deixou os seus amigos morrerem quando forem jogados na fornalha. Por que é que abandonar ele agora na cova dos leões?
Aleluia. Eu não sei por que os amigos dele agora não estavam aqui. Talvez ficaram bravos, né? Já que ele não entrou comigo na fornalha, a gente aqui não vai entrar com ele na cova dos leões. Mas a Bíblia fala que quando chegou pela manhã, o rei chega diante daquela cova, meio cabisbaixo, e fala: Daniel, tu ainda vive? E Daniel: ei, rei, eu estou aqui. E o rei falou: ei, Daniel, venha logo para fora. Ele falou: graças a Deus, que geralmente anjo vai embora de manhã, né? Brincadeira, ele não falou isso. Mas quando ele sai de lá, amados, todos os seus acusadores foram jogados dentro daquela cova. E se você quiser ler o texto, você vai ver que eles nem chegaram até o fundo. Tanta era a fome dos leões que estavam em jejum. Versículo 26 de Daniel, capítulo 6. Aleluia! Versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Mas um rei ímpio, reconhecendo o Deus desse homem, é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e da terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Meu irmão, a Babilônia passou, Daniel continuou de pé. O mundo passou e ele retornou para a sua terra. Porque ele decidiu fazer aquilo que era certo diante de Deus. É essa fé, amados, que Deus nos chama. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Oh, glória! Hebreus, capítulo 10. Eu já estou me encaminhando para o final. Geralmente, quando o ministro fala isso, ele vai mais uma meia hora, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Aleluia! Diga assim: perseverança, dedicação, comprometimento. Aleluia. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele eu não tenho alegria, ou nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que esse texto está falando, amados, é que a gente vai fazer a vontade de Deus e a gente vai perseverar até a promessa se concretizar na nossa vida. Aleluia! Nós não vamos nos render àquilo que o mundo diz. Nós vamos continuar crendo até o final. Nós vamos permanecer nessa fé, sabendo que Deus é bom. Aleluia! Nós não somos dos que retrocedem. Acabou aquela história, amados, da gente voltar atrás, da gente abandonar aquilo que a gente está esperando. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, amados, tem pessoas que desistiram dos seus sonhos há muitos anos atrás. Tem pessoas, amados, que abandonaram aquilo que Deus havia falado há muito tempo atrás. Deus está falando: ei, chegou a hora de acreditar.
chegou a hora de ter confiança. Eu nunca te abandonei, eu continuo sendo fiel. Tudo que Deus precisa, amados, é que a gente mude a nossa atitude. Que a gente decida, eu vou crer até alcançar. Aleluia. Nós não somos os que voltam atrás. Aí eu te pergunto, o que você tem crido no Senhor? O que Deus falou para você? Qual que é a promessa de Deus para a sua vida que ainda não se cumpriu? A Bíblia diz, Ele não vai tardar. Ele vem. Ele vai vir, amados. A nossa posição é, eu vou perseverar até chegar aquilo que eu tenho crido. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, para terminar. O Ministério de Música pode subir. 2 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Pode ser a honra, a última música. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 2 Coríntios 2, 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A Bíblia está falando, amados, que não são as circunstâncias que dizem qual que é o final da história. A Bíblia está falando, amados, que não é o final, ou não é o meio, aquilo que você está vivendo hoje, que diz qual que é o final. Porque Ele diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. É a hora, amados, da gente perseverar até a vitória chegar. E a Bíblia fala, aqueles que estão na fé já venceram. Aqueles que estão crendo já têm a certeza da vitória. Aleluia. Aleluia. O que a gente precisa estar atento, amados, é que vai chegar um ponto em que as nossas forças não vão alcançar. E é naquele lugar que Deus vai se manifestar na sua vida. Pode chegar um ponto em que tudo está dizendo que ali é o final. E Deus está rindo do céu. Ele falou, pronto, agora chegou a hora de eu me manifestar. Agora chegou a hora daquilo que você está esperando acontecer. Eu nunca te abandonei. Aleluia, 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 aleluia.